Todo o nosso dia a dia é abastecido de alguma forma por entregas sem que nos demos conta do processo logístico que acontece por trás disso. Bom, você pode não se dar conta, mas nós pensamos nisso o tempo todo. Cada etapa e cada detalhe desse processo de logística é feito com o objetivo de ir além de simplesmente transportar, armazenar e distribuir mercadorias, mas fazer entregas de sucesso. Não à toa, o nosso propósito diz justamente: nossa paixão é entregar sucesso. Mais do que uma boa metáfora, esse propósito tem um sentido verdadeiro. É algo que realmente colocamos em prática. Se buscarmos entender os sinônimos da palavra sucesso, veremos que isso pode significar tanto uma conquista, um triunfo, como também algo que teve seu desfecho, um resultado, ou seja, uma entrega. Assim, buscamos fazer também do nosso trabalho um sinônimo de sucesso. Entrega também é o princípio do cooperativismo, o ideal que nos moveu em nossos primeiros anos. Nele, cada cooperado entrega-se pela união na busca do fortalecimento e do crescimento em comunidade. Em 1990, quando toda essa entrega começou, o ato do cooperativismo era algo ainda visionário e inovador. Mas esse desafio não impediu que 143 pequenos transportadores do meio-oeste de Santa Catarina fundassem a Cooper Carga. Hoje, podemos comemorar o fato de sermos uma marca com experiência em diversos ramos do setor logístico, mantendo sempre a segurança de nossos processos e das pessoas como prioridade de todos os serviços que executamos. Serviços esses que vão de transporte nacional e internacional, operações especiais, armazenagem, distribuição urbana, postos de combustíveis, hotel e restaurante, entre outros projetos logísticos. Entre eles, destacam-se as nossas iniciativas em prol da inovação, contando com um setor exclusivo para essas práticas. E com o Innovation Center, localizado em Curitiba, afirmamos a nossa missão em contribuir com o desenvolvimento da inovação em todo o ecossistema da logística do país. Todo esse trabalho prestado, desde os processos internos até a entrega, é certificado e licenciado pelos órgãos especializados, permitindo o transporte dos mais variados tipos de produtos, tudo dentro das normas e em plena segurança. E como forma de devolver para a sociedade aquilo que a sua confiança nos proporcionou, permitindo a nossa marca ser o que é hoje, realizamos ações positivas para a sociedade que demonstram esse reconhecimento. Entre esses projetos, vemos ações e parcerias voltadas para a sustentabilidade, responsabilidade social, programas de prevenção, inclusão e ações que envolvem a comunidade. E mesmo com mais de 3 décadas de experiência, entendemos que a fórmula para chegar onde chegamos hoje é buscar permanentemente pela melhoria, pelo novo, por aquilo que ainda não foi alcançado. Assim, cuidamos e olhamos para cada um de nossos colaboradores com respeito e reconhecimento pelos seus esforços, mas sempre disponibilizando capacitações através da Universidade Corporativa, do jeito Cooper Carga de liderar e várias outras iniciativas focadas para o desenvolvimento dos colaboradores dos mais diversos níveis. O resultado disso é o reconhecimento, as premiações e a expansão dos nossos serviços por todo o país e outros locais da América Latina e do mundo, que levam a marca da Cooper Carga a ser uma das maiores e melhores do Brasil em transporte, logística e inovação. Tudo isso para cumprir com a nossa visão em ser um operador logístico de relevante atuação global. E nós acreditamos que isso vai acontecer em breve. Afinal, nossa paixão é entregar sucesso.
Olá! Inovação, transformação digital, tecnologia, inovações incrementais, inovações disruptivas, programa de ideias, metodologias ágeis de gestão de projetos, Open and Closed Innovation e muita criatividade. São assuntos que a cada dia estão mais presentes em nossas atividades. Esses temas fazem parte tanto do nosso dia a dia aqui na Coopercarga, como no dia a dia de nossos convidados mais que especiais que eu tenho comigo aqui hoje. O tema do nosso bate-papo é novos modelos de liderança, como esses modelos ajudam na inovação e os seus efeitos nos negócios. Eu sou Felipe Sobrinho, gerente de marketing e inovação da Coopercarga Logística e vou moderar essa roda de conversa. Vamos descobrir como acelerar projetos e quais são os impactos da liderança e sua influência nos processos de inovação. Nós voltamos já, logo à apresentação do vídeo do nosso Innovation Center. Inovação é o combustível da Coopercarga, elemento presente em nosso DNA desde a fundação. É através da inovação que estruturamos nossos processos internos e buscamos ir cada vez mais longe. E nessa jornada surge o Innovation Center. Externando essa nossa inovação para buscarmos novos parceiros, o Innovation Center visa contribuir para a melhoria da logística de uma forma estruturada, sustentável e criativa. Bem-vindos à inovação. Bem-vindos à Coopercarga. Bom, é muito bom fazer parte de uma empresa que entrega sucesso com muita inovação e sustentabilidade. Bom, para nos dar as boas-vindas e abrir as nossas atividades de hoje, eu convido o nosso presidente, Osni Roman. É com você, Osni. Bom dia a todos. É um prazer realmente a gente estar nesta semana focando ainda mais inovação, porque este é um processo de aculturamento, é um processo de mudança de mindset. E hoje eu queria agradecer em especial aos nossos participantes dessas duas empresas que muito nos honram com a presença, e aqui especialmente as pessoas, Fernanda e Paulo, que são, além dos profissionais muito ligados e líderes neste mundo, as duas empresas também que respeitamos muito nesse campo, e por isso é que agradecemos muito por aceitarem o convite de participar com a gente aqui e contribuir para que nosso grupo, nosso mundo, cada vez mais incorpore o tema inovação, com sustentabilidade, enfim. Então, agradeço por demais a participação de vocês e espero que tenhamos aqui um bom dia de aprendizados. Obrigado a vocês. Obrigado, Osni. Bom, agora sim, a gente vai começar a nossa roda de conversa. Eu ressalto que o chat ele está aberto, podem nos mandar perguntas. Para os colaboradores da Coopercarga, pode mandar pergunta por e-mail, pelo WhatsApp, que a gente consegue responder, e nós vamos fazer as perguntas aqui no final. Para esse evento, ele é aberto ao público, para o público que está nos assistindo, pode nos mandar perguntinhas também para os nossos palestrantes, pelo chat que ele está aberto aqui para vocês, ok? Bom, eu vou dar um bom dia mais que especial para os nossos convidados.
para a Fernanda Bandeira, da Fiat, e para o Paulo Leônidas, da Coty. Eu vou começar com a Fernanda, gente. A Fernanda, atualmente, ela é ICT Manager, Digital Innovation e Business Intelligence na FCA Fiat Chrysler Automobiles. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, atuando na indústria automotiva e de telecomunicações, liderando e executando projetos complexos e prestação de serviços de TI. Ela é responsável pela equipe que lidera a transformação digital de ICT, relacionamento de inovação em startups, DevOps, RPA e Business Analytics, gerenciando o relacionamento comercial, change management, projetos, melhorias contínuas e operações, potencializando também a adoção de desenvolvimento ágil através de ICT. Fernanda, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. E eu já vou bom dia. E eu já vou começar com uma perguntinha. Traduz para a gente e para todo mundo que está nos acompanhando o que você faz. A gente quer desmistificar um pouco da inovação, deixar ela mais clara para o pessoal. Fala para mim um pouquinho, conta para a gente. Bem, bom dia a todos, né? Obrigada aí por essa oportunidade. Né? Muito legal estar aqui com vocês, aí um público aí do Sul, né? Eu sou de Minas, estou aqui em Belo Horizonte, achei muito legal essa participação e é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada, tá? Bem, é muito interessante, você me perguntou o que eu faço, né? Na verdade, hoje eu tenho uma gestão que tem um mix muito louco, inclusive, que me desafia muito como líder, que é o nosso tema aqui, né? Porque eu tenho que trabalhar com um time que lidera a transformação digital na TI, inclusive tenta fazer esse transbordo para a empresa, né? Na verdade, a gente tem uma missão de transformação digital, não só da TI, mas também da empresa como um todo, né? Junto com, principalmente com o RH, porque a gente sabe que a transformação digital está nas pessoas, né? Tecnologia é base. E eu tenho uma missão nesse sentido, mas por outro lado também eu tenho três áreas super técnicas, né? Eu também sou líder da parte de DevOps, né? De RPA e BI, né? Business Analytics. E aí a gente tem uma parte que é super técnica que suporta essa transformação em alguns aspectos. Então, assim, na parte mais de inovação, o que a gente tem feito é alavancar, né? A transformação por meio das pessoas, né, com a transformação no sentido de se pensar no ágil, de se pensar em colaboração, em se pensar em todos os tipos de alternativas que a gente pode ter para mudar a cabeça das pessoas, para fazer isso acontecer. E uma missão que não é fácil, porque está todo mundo trabalhando, as pessoas têm uma tendência em estar nessa zona de conforto, né? E a gente não pode parar de trabalhar para transformar, né? Então, eu fico brincando com a turma aqui, a gente tem que trocar o combustível com o carro andando, né? Então, basicamente, a missão nossa é essa, nós temos algumas estratégias, a gente pode talvez entrar em alguns detalhes, de algumas abordagens que a gente tem trabalhado para poder alavancar essa transformação na empresa. Mas a inovação está muito aí, né? Da gente trazer valor, trazer soluções, né, com algum tipo de mudança de paradigma, né? Então, a linha que a gente trabalha é bem essa, tá? Eu converso muito, tá, gente? Então, assim, você tem que me cortar, tá, Felipe? Adoro bater papo. Pode. Então... Pode deixar que eu vou moderando aqui, mas a gente está hoje para isso, para bater um papo bem legal sobre o tema, a gente desmistificar um pouco o assunto, levar conhecimento e poder compartilhar da melhor forma, tá? Bom, eu tenho aqui também na nossa live a presença do Paulo Leônidas Neto. Atualmente ele é diretor executivo de Supply Chain Brasil e Softcone na Coty. O Paulo é aquele tipo de profissional orientado a resultados. Ele está atuando em sua última posição como diretor de abastecimento e qualidade do grupo Pão de Açúcar, com forte background no end-to-end do supply chain em todas as suas áreas: planejamento de demanda, gestão de estoques, planejamento de produção, S&OP, operações logísticas, distribuição física, transportes, compras e processos de exportação e importação, além de sólida experiência em operações de alta complexidade, como na Coca-Cola, Nestlé Sorvetes e todas as categorias do varejo alimentar e não alimentar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Paulo. É uma alegria de ter você aqui conosco também.
E eu já começo com uma pergunta. É possível inovar no segmento logístico? Bom dia, Paulo. Bom dia. É possível. Acho que é possível inovar em qualquer segmento e área da companhia. Acho que o que a Fernanda já colocou na abertura, né? A inovação está muito na cabeça das pessoas, de como a gente identifica as oportunidades de mudança, de transformar e de inovar, né? O que eu brinco com o pessoal sempre do meu time é, veja, o processo de inovação, às vezes, ele está ligado ao nosso dia a dia, né? Não que eu nunca proíbo um copy-paste de alguma coisa que as pessoas fizeram em outras áreas ou em outras companhias. Então, é bacana você pesquisar o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo e adaptar para o nosso dia a dia. Então, a resposta é sim, é possível inovar, né? Há de se tomar um cuidado quando você trabalha com operações mais complexas, né? Onde mudanças muito grandes podem trazer uma certa perturbação no sistema, mas faz todo sentido, né? A área de supply chain, e aí acho que nós estamos do lado, eu e a Fernanda, porque a Fernanda tem um foco mais em TI, eu estou mais na parte de operação. O que acontece eu brinco que nossa estratégia em supply chain é poder descer e operacionalizar a estratégia da companhia, né? Então, quanto mais a gente puder entender, traduzir esses movimentos e trazer para a operação viver o que é a companhia, é melhor. E inovação, sem dúvida nenhuma, faz parte desse pilar super importante desse processo. Perfeito, muito bom, Paulo, obrigado. Bom, vamos esquentando o nosso bate-papo. Eu queria saber o seguinte, né? Os desafios, a gente tem hoje desafios nos mais inúmeros segmentos, né? Sobre quando a gente fala do tema de inovação. Hoje a gente precisa criar soluções, serviços e métodos para que os negócios se destaquem no mercado, né? Que é extremamente hoje competitivo, cada dia tem ficado mais. Eu farei uso daquela conhecida frase, né? Como obter resultados fazendo diferente, né? Por outros caminhos. E aí a minha pergunta é o seguinte: a inovação hoje, ela seria a chave para o sucesso? E eu complemento essa pergunta fazendo o seguinte: como vocês explicam essa palavra inovação? Pois hoje essa palavra, às vezes, ela tem sido mal interpretada, até pelas organizações, pelos colaboradores, né? Hoje, a inovação, tem que inovar, tem que fazer diferente. Mas eu queria saber, o que é inovação? Fernanda, conta pra gente na sua visão, por gentileza. Bem, gente, eu gosto muito de um conceito que eu vi com a Meire Balestros, da Stefanini. A gente tem um parceiro aqui na FCA, que é a Stefanini, que a gente gosta muito, e ela trouxe um conceito que eu já li, que a gente já pesquisou bastante, é o que eu mais gostei, assim, eu gosto de mencionar para toda a equipe. Né? A inovação, ela é mais que uma capacidade da gente criar novas lógicas e repensar tudo que a organização faz para alcançar mais competitividade, adaptabilidade, uma palavra que está muito forte hoje em dia, que a gente tem que pensar, adaptabilidade e valor, né, nessa era aí digital. Então, basicamente, assim, a inovação é você trazer valor, uma novidade e uma solução, né, conseguir casar esses três universos aí, né, esses três objetivos. Minha percepção, e é uma referência muito legal da Meire, da Stefanini, que eu acho muito bacana. Então, é lógico que tem tipos de inovação, como que você inova, mas em termos de conceito, o que a gente aplica mais é dessa forma. Gostei, Fernanda, obrigado. Paulo, para complementar... Na verdade, eu vou um pouco na linha da Fernanda, né? Eu acho que a gente tem uma questão muito importante hoje de adaptação, né? Mas eu trabalho na Coty, a Coty é uma empresa de cosméticos, né? Então, inovação para a gente é a palavra-chave, né? Então, aonde começa a inovação? Começa no produto que a gente vai lançar, que é traduzir o que o consumidor quer usar e não sabe ainda num produto final, né? Então, a gente, hoje, para vocês terem uma ideia, como a coisa organizada, a área de inovação está dentro do supply chain, né? Lógico, eu não vou lá entrevistar o consumidor para entender, mas toda a questão do faseamento dos projetos, né? A organização de um projeto, a validação, se a gente vai ter o custeio, o P&L correto, né? A conta de resultado está dentro do supply chain,
por ser justamente a área que conecta operacionalmente todas as áreas da companhia, desde o fornecedor, toda a parte de produção, fabricação, desenvolvimento, planejamento de vendas, planejamento de um lançamento, por aí vai. Então, essa tradução de uma necessidade que hoje não é materializada, ele é um processo de inovação. A mesma coisa eu posso repetir para dentro de um processo operacional, né? E acho que o que a Fernanda colocou de adaptação é importante, até o que nós todos fomos testados, né, nesses últimos 6 meses de pandemia. Quando você não tem mais aquele trabalho presencial, vai para dentro de casa, começa a usar novos sistemas, né? O modus operandi de um monte de coisa mudou. O nosso caso específico, vocês imaginam que em 15 dias, metade dos meus canais de venda se fecharam, né? Então, você não tem mais perfumaria aberta, você não tem mais canal especializado aberto, vira coisa para o online, muda o canal de distribuição, muda regionalmente, né? O Brasil é um país continental. Então, esse processo de adaptação que a gente teve que fazer e das mudanças que nós tivemos que implementar é um processo de inovação. Então, eu só vou agregar uma palavrinha no que a Fernanda falou, para a gente inovar, a gente tem que ter bem claro para a gente um processo de adaptação intencional, né? Ou seja, a gente tem que querer se adaptar às mudanças e não resistir às mudanças, e aí a gente consegue inovar. Não, é muito interessante. Fernanda, você quer complementar? Não, é isso mesmo. Gostei muito da fala do Paulo aí. As pessoas têm que querer, né? É muito diferenciado isso daí. Não, perfeito. Não, e continuando nessa linha, né, a gente viu que tem que ser, igual o Paulo falou, intencional, né, para a gente fazer de forma diferente. E aí, trazendo para o nosso assunto macro, que é a questão da liderança, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber de vocês se os líderes hoje, com tudo isso que a gente está vendo, né, é muito conteúdo, é muita coisa, a importância, o destaque da inovação, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, na nossa fala. Se os líderes hoje estão preparados para esses processos de mudança que tem acontecido constantemente, né, para a transformação digital e principalmente da gente falar sobre inovação. Como vocês, e aí também já pergunto, como vocês se desenvolveram em relação a esse tema? O que foi feito, tá? Paulo, começa com você. Não, eu sempre fui um apaixonado por temas de mudança e inovação. Então, lógico que a gente, hoje em dia, né, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, ela é muito elevada, né? Então, a gente está sendo exposto a 400 mil conteúdos, muitas startups surgindo, muito, né, solução aparecendo, que fica até difícil você aterrizar algumas mudanças, né? Então, eu imagino o caso da Fernanda, o caso da Coopercarga, mesmo da Coty, é lógico que a gente está buscando sempre, constantemente, entender o que tem de novo no mercado, mas nós temos organizações que são grandes, né, estruturadas e tal, que não é uma coisa simples você fazer mudanças muito rápidas, né? Então, o que eu incentivo muito que meu time saiba quebrar isso. Primeiro eu provoco muito eles a reflexão, né? Vamos pesquisar, vamos olhar, né? A questão dos conteúdos hoje, tem um monte de coisa bacana disponível, então, a hora que a gente acha, vamos conectar, vamos falar, né? Então, eu acho que você poder fazer a conexão com outras companhias ou com outros pares nossos é importante, né? Eu acabei, ao longo da própria pandemia, eu mesmo acabei entrando num movimento chamado Movimento de Transformação Logística, né? Que é um movimento que busca o quê? Que a gente possa sentar e botar na mesa todo o programa de transformação que acontece dentro da área de logística. Então, é uma coisa quase não, totalmente, né? Fora da caixa, onde a gente reúne vários diretores de supply chain aí de todas as áreas, divide informações e pode fazer com que o ecossistema melhore, né? Essa é a ideia. A mesma coisa eu faço dentro de casa. Então, por exemplo, a gente participou de um evento outro dia que era gratuito e uma pessoa da Bombril fez uma apresentação sobre uma solução deles. Mas no dia seguinte a gente se conectou, e aí, como é que vocês fizeram? Tal, né? Então, mesma coisa com soluções que a Ambev já fez. Então, esse tipo de conexão agora é muito importante. Você tem que incentivar, porque principalmente numa área de operações, e vocês lidam direto com isso da Coopercarga, a gente sabe que o dia a dia consome muito a gente, né? A batida do dia a dia de, né,
conta das entregas, toda a questão de armazenagem, né? Toda a nossa rotina operacional consome. Então, tem que botar um chipzinho na cabeça de cada um dos colaboradores, né? Liberar esse chip, na verdade, para que o cara traga propósito, o cara se sinta confortável, né? Em estar num ambiente que crie. Então, o que eu sempre incentivo, e eu acho que é importante, é a gente ter um ambiente aberto de sugestões, de ideias, porque às vezes uma sugestão que vem de um cara que acabou de entrar na companhia, um estagiário, é muito bacana para você mudar uma área, né? Eu, por exemplo, dou aula no MBA de Supply Chain, e eu brinco com os meus alunos lá que eu sou um dos caras que mais aprende. Então, vários insights que aparecem na aula, eu já consegui trazer para dentro de casa e implementar. Então, a questão é você poder abrir a cabeça para escutar e criar de verdade, né? A Fernanda falou um pouquinho sobre a mudança na cabeça das pessoas, que as pessoas tenham nessa mentalidade de colaborar, de trazer ideias e se sintam bem com isso, felizes e reconhecidas. É muito interessante essa questão da gente gerar um clima favorável, né? Um ambiente favorável, onde que as pessoas elas se sintam confortáveis e confiantes e seguras, né? E seguras, principalmente de, eu vou trazer uma ideia, e não com aquele medo e receio de pensar, minha ideia, ela pode ser uma bobagem, porque talvez exatamente naquela ideia, que para mim pode ser uma bobagem, pode ser um retorno financeiro muito grande para a empresa, né? Pode ser uma melhoria de processo que eu ainda não tinha percebido. Então, eu vejo muito essa questão da gente gerar um clima favorável também para as pessoas receberem, né? Para as pessoas se sentirem à vontade de colocarem as suas ideias e de sugerirem. E você, Fernanda, o que você conta para a gente em relação a isso da liderança, de como que você também se preparou hoje para esse cargo e a liderança voltada para se os líderes estão prontos? Bem, a questão dos líderes estarem preparados, gente, bem, eu tenho uma posição seguinte, eu acho que a gente não está preparado nunca, né? O mundo está em constante mudança, né? Um dos temas que a gente tem falado muito, essa questão do lifelong learning. A gente está sempre que está aprendendo, a mudança está sempre acontecendo. Então, assim, eu acho que a falar que está preparado, acho que a gente nunca está preparado. A gente vai trabalhando, né, durante o nosso dia a dia, no sentido de se desenvolver para poder estar melhor preparado e liderar de melhor forma os nossos, né, colaboradores. No contexto que eu trabalho hoje, como o Paulo falou também, a FCA é uma multinacional, é uma empresa que tem uma herança italiana, a gente tem uma questão, às vezes, de hierarquia, né? Quando você está dentro de uma fábrica, como a gente também conversou, a gente não pode transformar tudo de forma muito louca, você não pode, né, parar uma produção, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de tema. Então, assim, numa empresa que é hoje, que nasce, né, no mundo digital, entrega produtos digitais, às vezes é mais fácil você trabalhar essa questão da mudança, né, e da cultura. Quando você já está numa empresa como, no caso, a FCA, que é uma empresa que já tem uma cultura antiga, uma empresa de mais de 100 anos, né, aqui no Brasil, 45 anos, 46 anos, a gente tem que passar por um processo e respeitar também alguns limites. Então, assim, a questão dos líderes estarem preparados, eu não acho que a gente está preparado, né? A transformação digital, né, tem que acontecer conosco também, né? Eu venho de uma herança de TI, gente, e na TI a gente teve uma época que a gente se focava muito em gestão de projetos, né? Vamos fazer gestão de projetos e aquela coisa também muito de microgerenciar as tarefas, né? Muita tarefa, muito controle. Então, assim, a gente está mudando também, nós, os profissionais que já estão há muito tempo no mercado, também estamos tendo que nos adaptar e tentar mudar as nossas posturas no sentido de respeitar isso. E dentro do ágil, né, uma das coisas que a gente sempre faz é sempre pensar em hipótese e testando as hipóteses. Então, a gente testa um caminho, a gente testa alguma abordagem, a gente repensa, a gente erra. Então, é muito importante também permitir o erro, né? Essa questão também de se adaptar, permitir o erro e corrigir, a gente está sempre se corrigindo. E muito estimular esse clima que a gente também está falando, Paulo falou muito fortemente. Eu acho que o mais importante é confiança, né? A gente, hoje, nós somos líderes de pessoas e nós temos que tratar as pessoas como adultos, né? A gente entende que, assim, no mundo passado, né? A gente não sei, acho que eu posso falar que já está no passado. Às vezes a gente estava tratando as pessoas como crianças, né? Microgerenciando tudo. A gente não dá a opção da pessoa tomar uma decisão.
Se a pessoa toma decisão na vida dela, ela não consegue tomar uma decisão dentro da companhia, então assim, a gente tem que estar mudando esse paradigma ao longo do tempo. Então isso é um processo que toda liderança tem passado, principalmente, né, as pessoas que já estão mais um tempo aí no mercado. As pessoas também ficaram, às vezes, mais numa zona de conforto, porque é muito cômodo o líder tomar decisão, né? Então, assim, a gente agora nós temos um outro fornecedor aqui em Minas que a gente gosta muito, que é a DTI, o Schuster, que é um dos donos lá, fala muito que a gente, como líder, tem que ser o jardineiro, né? A gente tem que permitir que as pessoas floresçam, né? A gente tem que suportar ser um líder servidor. Então, isso, dentro do conceito que a gente tem trabalhado, dentro da FCA, eu também profissionalmente, é trabalhar para ser um líder servidor, né? E fazer com que as pessoas possam aflorar, possam ter autonomia, possam se sentir responsáveis para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, o desenvolvimento que a gente tem tido é sempre nesse sentido. E sempre buscando mais interação, conversas, a transparência é uma coisa muito importante. Então, isso acho que também se conecta com a inovação como um todo, com esse mindset também da agilidade, né? Então, é bem nessa linha que a gente vem trabalhando dentro da FCA. Não, perfeito. Enquanto vocês vão falando, as conexões vão acontecendo aqui na minha cabeça, que é incrível. E ontem eu tive uma reunião com um colaborador novo do meu time, começou na semana passada, do time de inovação, e a gente estava falando sobre a questão dos erros bem intencionados, né? Da gente estimular o erro, a gente estimular aquele erro, não que a pessoa, ela quis prejudicar, ela quis fazer alguma coisa ineficiente, mas sim aquele erro que ele é bem intencionado, que ele é movido para mudança, para gestão, para inovação, para trazer novas ideias, e como que isso é importante, né? E da gente realmente estimular isso nos colaboradores. Bom, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente o maior desafio que vocês já tiverem em relação a esse tema. Inovação, mudança, o que vocês já superaram aí ao longo da carreira de vocês? Paulo. Olha, é bastante coisa, né? Eu acho que eu vou puxar um pouco para o lado de TI da Fernanda, né? Acho que talvez na minha carreira o maior desafio que eu tive até hoje, parece besteira falar, mas não é, né? Eu trabalhei no GPA por 7 anos e logo que eu entrei, a gente estava fazendo uma implantação do sistema que era o Oracle Retail, né? Então, para vocês entenderem, nós estamos falando de uma rede, né, de supermercados que tinha 2.000 lojas, né, de todos os tamanhos e formatos que vocês possam imaginar, trabalhando com mais de 110, 120 mil SKUs, né, então fazendo a distribuição disso, né, com 3.500 fornecedores. Então vocês imaginam a complexidade de dados, de informação que não é, demanda, estoque, por aí vai. E o GPA tinha um sistema legado, que obviamente com o crescimento em todo foi sucumbindo, então teve que entrar uma plataforma estruturada e a gente, na época, eles optaram pelo Oracle Retail. Para mim, talvez tenha sido o maior desafio, principalmente porque foi uma mudança de mentalidade, né? Você tira um sistema onde, por exemplo, era a área comercial que comprava o produto, mandava para a loja, precificava e fazia tudo, para um sistema que você entra para ser puxado pela demanda. E isso há 10 anos atrás, né? Então, é fácil falar hoje, depois que muita gente já passou por isso, né? E você tem outros sistemas que o varejo usa, tá? Mas há 10 anos atrás foi uma mudança que, para mim, foi talvez a mais dura pela complexidade, né? A Fernanda falou sobre a questão dos projetos de TI, ele era um baita projeto de TI, então vocês imaginam que para cada categoria de produto você tinha discussão até de como era dimensionada a gôndola, sistema de compra, sistema de reposição e tal. Então, não tinha reunião com menos de 40 pessoas numa sala para decidir isso. Então, foi bastante complexo, bastante inovador para o processo do varejo. E confesso para vocês que acho que na minha carreira talvez tenha sido o mais difícil, mas o mais recompensador também. Que sucesso. Fernanda, conta para a gente uma experiência sua. Nossa, essa do Paulo, de implementar Oracle, né? Assim, eu tenho uma longa história aí de implementação aí de sistemas, né? Então, assim,
se for pensar nesse tipo de situação, a gente tem muitas mesmo, eu tenho muitas para poder contar. Mas, assim, o meu maior desafio, assim, que é a questão como líder mesmo, gente, perante esse tema de inovação como um todo, continua ainda no universo de pessoas. Eu acho que de comportamento, né? Eu, como líder, consegui mudar desse modo que a gente trabalhava antes, né? De um modo de mais microgerenciamento para um modo de dar mais autonomia e de dar confiança, estabelecer um clima de cooperação. Isso tem sido ainda o nosso desafio. Tá, assim, esse desafio, ele continua no dia a dia, né, assim, as pessoas, a gente tem que estimular as pessoas, a gente tem que trabalhar com as pessoas, a gente tem que criar um clima de confiança, né, trazer transparência, né, e dentro de uma empresa, assim, eu entendo, dentro de uma multinacional como eu trabalho hoje, né, a FCA é uma empresa muito grande, eu entendo que isso tem um fator complicador, porque a gente tem muito conflito político, né? E vemos de uma empresa, assim, empresas que são muito grandes como a nossa, né, aqui na FCA, né, só que no Brasil aqui a gente tem mais ou menos 16 mil funcionários, né, um escopo muito grande, a gente tem essa dificuldade de lidar com conflitos políticos, questões relacionadas a silos. Então, as áreas também são muito, cada um, a gente brinca, né, ado, cada um no seu quadrado, e a gente, para poder inovar, tem que trazer mentalidades diferentes, né? A diversidade, gente, quando a gente fala da diversidade hoje, que a gente fala muito dentro do contexto, né, LGBTQ+, ela é importantíssima, mas existe uma outra diversidade, que é a diversidade de pensamento, diversidade de formação. Então, assim, um dos maiores desafios que a gente está vivendo, que eu continuo vivendo no meu dia a dia aqui na FCA, é a gente quebrar os silos. É a gente conseguir fazer áreas diferentes, né, e pessoas de áreas diferentes atuarem em um mesmo objetivo. E quando tem áreas diferentes, formações diferentes, a contribuição é muito maior, né? Alinhar aquele diálogo é mais difícil, mas a contribuição ao final é muito maior. Então, assim, eu não tive um desafio específico de entrega de inovação, né, no termo de fazer uma inovação em si, que eu acho que é uma coisa que, dentro do processo de TI, a gente está sempre, queira ou não queira, inovando de alguma forma, porque está trazendo sempre alguma novidade, né? Mas eu acho que o desafio que continua em curso é essa questão da quebra dos silos, é de trazer essa questão da colaboração, fazer as pessoas terem mais autonomia, mais protagonismo, e respeitar e trabalhar com essa diversidade, porque eu acho que o maior foco aí para a gente conseguir inovar é respeitar e usar a diversidade a nosso favor. Então, isso é basicamente a minha percepção desse contexto, tá? É mais geral, é mais humana do que, às vezes, técnica. Não, é sensacional. Vou aproveitar esse gancho, Fernanda, porque eu acredito muito também são as pessoas, né, gente, atrás de qualquer inovação, atrás de qualquer tecnologia, disrupção, são as pessoas que estão ali à frente fazendo acontecer. Eu vejo também como grande desafio essa questão de sair do controle. Eu aprendo todos os dias, e cada dia você dá mais autonomia para o seu time, para as pessoas criarem, né? Eu só queria falar para vocês que as perguntas estão chegando muitas perguntas aqui no meu chat, no pessoal, e estão chegando perguntas aqui no bate-papo, então daqui a pouquinho a gente vai responder várias perguntas. E podem continuar mandando que a gente vai responder todas. E como é importante, né? E é muito gratificante quando você vê que, ao dar autonomia, as pessoas criam mais, elas elaboram mais, elas se sentem mais confortáveis, e todo mundo ganha, né? Aí sim é aquele ganha-ganha. A pessoa como crescimento profissional, né? Para ela, que ela se cresce profissional, nós como os líderes também de times, e a empresa, né? Então é interessantíssimo essa linha. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para vocês, que é sobre essa questão das inovações, né, incrementais, aquelas que melhoram os processos a cada dia, que ajudam a vender mais, que interagem com os clientes, mas também nós temos as inovações disruptivas, que é criar algo novo que impacta o mercado, e todos os segmentos estão correndo atrás disso, né? A gente tem que criar algo disruptivo, né? Aquela busca
incansável. Eu queria saber de você se existe um caminho certo para conseguir algum tipo de inovação, ou uma inovação que é disruptiva, que é totalmente diferente, ou uma inovação que é incremental, processual. Tem receita de bolo, não tem receita de bolo? Me fale aí sobre isso, Paulo. Cara, eu acho que receita de bolo não tem, não, né? O processo de criatividade, para mim, ele é um processo bastante natural, é que você tem que incentivar que as coisas caminhem, né? Com isso, você vai ter inovação de tudo que é tipo, né? Melhoria pequena, né? Uma alteração de um processo, ou até alguma coisa que seja mais disruptiva. Então, eu não tenho hoje uma receita para dizer, olha, para criar uma mudança disruptiva, temos que seguir esse caminho e não aquele outro. O que eu sempre bato na tecla é que as pessoas fiquem com o radar, né, muito aberto, que abram a cabeça, que entendam conexões, né, estudem coisas diferentes, porque às vezes o disruptivo ele vem de um insight que você tem estudando uma coisa da onde você não menos espera, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que eu adoro, por exemplo, cerveja, né? Então já fiz 2 ou 3 cursos específicos de cerveja, que você vai estudando toda a história da cerveja e tudo mais e tal. E, de repente, dali surge um negócio e fala, cara, como é que eu não pensei nisso, né? Que podia adaptar para o meu negócio de cosmético, né? Alguma coisa, às vezes alguma coisa alguém fez no passado que você possa usar hoje de uma maneira diferente e tal. Então, o que eu sempre peço para a moçada é desafiar e treinar a cabeça, né? Para coisas novas. Porque vocês sabem, né? Na prática, você inovar e refletir é uma coisa que tem que treinar os nossos neurônios para isso, né? Para criar as conexões, criar os caminhos e tal. Então, eu incentivo muito para que isso aconteça. Então, a única coisa que eu acho é que a gente, às vezes, tem que reservar. Eu adorei quando eu vi o vídeo de vocês aí, que vocês têm o centro de inovação e tal, né? Que as pessoas possam reservar um tempo para isso, né? Porque é óbvio que no dia a dia da nossa operação, naquela rotina, né, acaba impedindo a gente de desenvolver um pouco mais o lado criativo. Então, o que eu acho é que às vezes você tem que criar espaços para isso, um momento como esse agora, né, de reflexão, que a gente para o que está fazendo, desliga o celular, desliga tudo, e aí, o que tem de novo? Né? Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, por exemplo, para mim é super bacana, né? Eu não conhecia a Fernanda, então falei, ótimo, excelente chance de sentar com uma profissional que nem ela e aqui, ao vivo, a gente trocar ideia. E, de repente, alguma coisa que ela fale hoje, eu falo, cara, como é que eu não pensei nisso? Vamos botar para dentro do jogo. Então, receita de bolo eu acho que não tem. O que tem é você criar esse hábito de pensar na inovação, de pensar em coisas novas e liberar a criatividade. Obrigado, Paulo. Fernanda? Eu também acho, assim, gente, receita de bolo não tem para nada. E isso toca muito, de novo, a questão da liderança, né? A gente, quando passa, né, nesse objetivo que eu tenho falado, da gente ser um líder mais servidor, né? A gente criar as condições para que a transformação aconteça, que as pessoas realmente façam a atuação que elas devam fazer, toca isso muito. Então, assim, primeiro, no mundo do conforto, né? A gente fala no mundo antigo, as pessoas querem que o líder fale, ó, o caminho é esse, né? Mas a gente agora, olha que interessante, a gente tem que se exercitar para ser um líder que não toma decisão. A gente tem que se exercitar para ser um líder que deixa que as pessoas tomem a decisão, porque elas vão se sentir parte daquilo, né? A gente, como líder, tem que dar essas condições e ajudar a coisa a acontecer. E, além de tudo, é claro, gente, dá um propósito, né? A gente sabe que tudo para a gente trabalhar, para a gente viver, a gente tem que ter um propósito, né? Então, a gente tem que estar com esse propósito sempre muito reforçado dentro de um contexto de trabalho. Então, assim, não acho que tem esse caminho. Eu acho que nós, como líderes, temos que fazer a coisa acontecer e trabalhar com as pessoas, né? O termo que a gente fala muito hoje em dia é o VUCA, né? Tá tudo mudando o tempo inteiro, né? Uma volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, ou seja, tudo está mudando o tempo inteiro. O que a gente tem que conseguir criar as condições para as pessoas trabalharem, dar um pouco de segurança só no sentido de falar à pessoa o seguinte, olha, gente, vamos pegar esta hipótese e a gente vai nessa hipótese, nesse caminho. O caminho não deu certo, a gente refaz o caminho, né? E de forma incremental também no caminho, né? A gente construindo aos poucos, né? Mas ter um caminho certo, ter uma resposta,
é esse que é o desafio que a gente está vivendo hoje no dia a dia. É a gente conseguir viver e trabalhar sem ter aquela resposta lá da frente, sem ter aquele escopo pré-definido ali na frente, por causa dessa questão do VUCA. Então, o desafio é esse, né? E nos toca como líderes para criar essas condições. Essa constante mudança, né? O maior desafio da liderança. Essa constante mudança e a gente se adequar ao novo. E hoje a gente trabalha com várias gerações, né? O que eu acho que é o mais bonito de tudo isso. O que a gente aprende com as gerações novas que estão entrando, que já tem um conceito com a tecnologia totalmente diferenciado, com as inovações e até com essas regras, né, tradicionais que nós temos hoje, das empresas tradicionais, e é esse choque que a gente vê acontecendo muito visível, né? E como que a gente lida com isso também? É gratificante, eu vejo, a gente poder ter a oportunidade de liderar nesse momento, né? Da gente conseguir liderar e aprender nesse momento, né? O jovem e o pessoa com mais experiência também é conceito de diversidade, né? É uma vivência diferente da outra. Então, assim, existe também uma questão, assim, o jovem tem um valor incrível, mas a experiência também tem, e essa coisa em conjunto também incrementa essa diversidade, né? É muito importante essa questão da diversidade, eu acho, em todos os contextos. Muito bom. Olha só, as perguntas estão chegando, hein, gente? Daqui a pouco eu começo a fazer as perguntinhas. Podem mandando que a gente vai tentar colocar o máximo de respostas aqui no ar, tá? Bom, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão do treinamento, tá? Eu vejo que o treinamento, ele é um grande passo para a gente como líder, ele é importantíssimo para a gente conseguir levar a inovação. Me fala um pouquinho como que vocês usam o treinamento no dia a dia de vocês, como vocês usam essa ferramenta, essa técnica na empresa, para a gente conseguir levar a mudança, trabalhar a cultura da inovação. Paulo. Bom, agora você me pegou, né? Porque a verdade é o seguinte, a gente trabalha muito com treinamento e eu gosto de dois modelos, né? Óbvio que treinar as pessoas é importante, mas eu gosto de mais desafiá-las a fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem hoje um plano de treinamento, eu vou copiar um pouco do que a Fernanda falou, que é super interessante, né? Já de um ano e pouco para trás, a gente tem deixado as próprias sugestões de treinamento virem do time, né? Porque é o que ela falou anteriormente, né? A gente falava, não. Então, imagina que eu chegava lá antes e falava assim, não, hoje vocês vão ter um treinamento sobre SNOP. Tá bom. Então, se eu obrigo o cara a entrar, fazer um curso, né, cultural. Hoje, né, o que eu falo para eles é, pesquisem, né, e tragam as propostas de treinamento. E eu consigo, até hoje, liberar os treinamentos individualizados. Então, eu tenho uma pessoa hoje que trabalha na área de inovação. Tá, eles querem fazer um treinamento sobre alguma técnica tal, faz, né? O cara que é de SNOP quer ver sobre um método quantitativo, faz, né? Então, a gente vai trazendo esses elementos, e aí eu brinco, né? E aí sim, se você pensar na pirâmide de aprendizagem, né? Como é que o cara aprende mais? A hora que ele ensina. Então, essa pessoa sai, aprende, volta e treina os demais, né? Então, esse conceito que a Fernanda falou, eu gosto muito, porque é o que a gente vem sentindo há tempos, né? A nossa liderança vai mudando para uma coisa muito mais moderadora, né, Fernanda, do que efetivamente de tomada de decisão. Então, você tem que ter as pessoas capacitadas, habilitadas, com responsabilidade, sabendo que elas têm para decidir, para trilhar esse caminho, para trazer para você a proposta. Olha, quantas vezes outra pessoa fala, olha, Paulo, eu queria fazer um curso sobre isso. Faz e traz e treina o time, né? Então, hoje a gente aplica isso, mas eu já faço de uma maneira diferente, né? Tirando algumas coisas que a gente entende, por exemplo, que pode ser uma mudança cultural maior. Então, o próprio time trouxe para mim, o que a Fernanda falou, queremos ter um treinamento sobre métodos ágeis e métodos Lean. Tá bom, então é de comum acordo, então agora nós estamos pesquisando quem é que pode dar esse treinamento e trazer para a gente para o dia a dia. O que é mais importante é que isso seja atrelado ao dia a dia da gente. Então, que um treinamento como esse, o final, né, a formatura de um treinamento, seja algum projetinho que nasça dos nossos processos, né? Então, é o que eu gosto bastante. Fernanda? Em relação à questão de treinamento, também, de novo, lá vamos nós para uma mudança aí também de paradigma, né?
Bem, na FCA, né, gente, é lógico, a empresa, quando você tem muitas áreas técnicas, né, é óbvio que você tem que ter reforço de alguma coisa técnica, ter treinamentos técnicos, etc, né, assim, isso é uma coisa que o RH nosso faz com muita, né, propriedade e nos mantém atualizados em muitos temas, né, isso é muito importante. Agora, dentro dessa questão de transformação digital, eu entendo, assim, e eu acho que é uma coisa que nós fazemos muito lá na nossa área, né? O meu diretor, o André Souza, é uma pessoa que estimula, né? O nosso líder de transformação digital, e tem nos estimulado como líderes, e o time como um todo, e os pares dele como um todo também, de a gente realmente também pensar diferente nesses contextos. Então, como que a gente tem feito? Primeiro, a gente entrega pílulas, a gente entrega sessões de awareness, né, de algum tema que é interessante, seja de tecnologia, ou seja de comportamento, porque a gente sabe que, como a gente está falando, tudo são pessoas. Então, um dos pontos primeiros é o seguinte, a gente vai entregando sessões de awareness, de conhecimento de tecnologias, e de uma forma fácil, né, e não de uma forma muito técnica, né, a gente de TI, às vezes começa a falar termos e siglas e etc, ninguém entende nada, né? E parece que antigamente tinha-se uma percepção que quanto mais difícil você fala, mais inteligente você é. Parece que não deixar a pessoa entender era que era vantagem. Então também estamos mudando esse paradigma, a gente tem que falar com a linguagem que as pessoas vão entender. Então a gente já está trabalhando há alguns anos, né, lá na FCA, com um evento que a gente chama de Tech Day, que a gente entrega esse tipo de informação. Outra coisa que nós estamos estimulando muito, né, é alguns casos, algumas situações, a gente realmente aprofunda e coleta muito feedback, como o Paulo falou, a gente coleta feedback das pessoas, o que é interessante vocês serem treinados, né, o que vocês acham interessante fazer, porque quando a pessoa também coloca o que é importante para ela, ela vai se dedicar. De novo, não é o líder que fala o que é importante, é a pessoa que fala o que é importante para ela poder executar melhor o trabalho. Aí ela também vai se dedicar melhor àquilo. E a terceira vertente que está muito forte hoje em dia é a gente seguinte, entrega opções. Então, assim, vamos liberar um conjunto de treinamentos, né, dando um exemplo nosso lá na TI especificamente, vamos entregar aí a possibilidade das pessoas fazerem treinamento no Coursera sobre, por exemplo, tecnologias aí, as funcionalidades do Google, né, o GCP, Google Cloud, e as pessoas fazem a seu critério, né? Mas, novamente, gente, o que nós estamos tentando também mudar o paradigma é que hoje, como que o mundo era também? As pessoas ficavam sentadas esperando alguém fazer algo por elas, né? Assim, a pessoa fica sentada, o que eu vou receber? Qual o treinamento que eu ganho? O que eu vou fazer? Alguém decidindo, né? Hoje não, né? Hoje são as pessoas que têm que estar procurando aquilo, né? Tem que estar procurando o seu desenvolvimento, porque isso faz parte do dia a dia da vida, né? Você não pode ficar parado. Então, a gente está tentando mudar esse paradigma, que as pessoas entendam o que é importante e elas corram atrás, né? E não fique esperando que alguém faça aquilo por elas, né? Então, a gente, de novo, cria condições, mas, de novo, estimulando as pessoas também neste quesito a procurarem o que é melhor, né? Então, esse tema do lifelong learning é muito importante, a gente está constantemente aprendendo, né? Eu já tenho mais de 20 anos aí de mercado, gente. O que eu estudei na minha faculdade me deu uma base incrível, eu fiz uma faculdade super técnica, o FMG, computação, mas eu vou falar para vocês assim, dos temas que eu aprendi lá na época, nada é aplicado mais hoje, o mundo mudou tanto, então a gente tem que estar constantemente aprendendo. Então, o recurso de treinamento, assim, quando a gente fala assim de forma muito seca, né, eu enxergo essas formas assim que são mais, você tem que tratar de forma mais estruturada e também mudar a cabeça das pessoas que elas entendam que isso faz parte do desenvolvimento delas, né? E não só uma responsabilidade da empresa. Agora, a empresa, né? Hoje nós temos uma área forte aí de educação corporativa, né, que nós temos uma papa lá, que é a Márcia Naves, que fala muito bem de educação corporativa e como que a gente tem que trabalhar isso nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante, de novo, é a gente mostrar para as pessoas que elas têm que buscar e não só receber.
Romper esses paradigmas são importantíssimos, né? Hoje a gente tem um programa de inovação dentro da Copercarga, que os colaboradores que passam por ele e que estão sendo desenvolvidos, eles têm uma série de atividades que eles têm que fazer, eles são estimulados em um dos módulos a nos mostrarem quais treinamentos eles precisam fazer para serem capacitados para continuar com o projeto. E são treinamentos que vão ajudar eles a tanto entregar o projeto, como a melhorar habilidades dentro da empresa, né, e competências que vão ajudá-los ali. É muito interessante do que vem, né, e a gente troca o colaborador de papel. A gente tira daquele estágio que ele só está esperando, e sim onde que ele faz parte do processo, e ele passa a apontar o que ele precisa trabalhar. Eu quero abrir para algumas perguntinhas que estão chegando aqui para a gente, e a primeira é o seguinte, olha, na inovação, na visão de vocês, a concorrência estimula a inovação? É uma pergunta que chegou do público externo aqui para a gente. Ok, vou passar para o Paulo. Paulo? Sem a menor dúvida, né? Aí é a lei da sobrevivência dos negócios. Então, claro que concorrência estimula a inovação, porque, no fim, é uma corrida, né, que todos os negócios têm para poder se estabelecer, né? Eu acho que mais do que a questão da concorrência, a inovação hoje é uma questão de sobrevivência de todos os negócios, né? Independente de concorrência ou não, né? Então, muito do que a gente conhece hoje, daqui a 5 anos não vai existir mais, né? Nessa velocidade de mudança que nós temos. Mas a resposta é sim, né? Então, a gente tem uma briga contra a gente mesmo, né? Para ser melhor e inovar, e obviamente que a concorrência estimula você a andar mais rápido. Então, a resposta é que sim. Também concordo com esse ponto. Na verdade, a gente tinha no passado aquela lei da abundância e da escassez, né? Antigamente, a gente tinha uma escassez de produtos, de serviços. Então, o cliente, né, ele tinha poucas possibilidades, né? Então, a competição era fraca também. A gente tinha poucas competidores, às vezes, dentro de um mesmo tipo de serviço, de produto, etc. Agora, a gente tem né? Primeiro, o nosso cliente hoje pede muito mais serviços agregados e experiências, né? A competição está muito mais forte, e se você não inovar nesse sentido, você morre, né? Então, e o inovar em todas as formas mesmo, internamente, para dar melhorias para o seu cliente, no seu produto, inclusive pensar em novos negócios, porque o mundo continua nessa mudança. Então, com certeza, a competição drive aí essa questão de inovação com muita força. E o cliente também está fazendo isso fortemente, né? Sensacional. Olha só, tem mais uma perguntinha que é o seguinte, a Samantha pergunta para a gente: quero começar a inovar, mas não sei como começar esse processo dentro do meu setor. Não me considero uma pessoa inovadora, mas sempre busco novos conhecimentos. O que a gente pode falar aí para a Samantha? Bom, Samantha, eu vou começar respondendo eu. Acho que se você já busca novos conhecimentos, já é um excelente começo para isso, né? Acho que o que você tem que fazer é você se estimular a trazer esses conhecimentos para dentro do teu dia a dia, né? Repensar um pouquinho daquilo que você faz, o que podia ser diferente, o que podia melhorar e tal. Mas ele é um exercício. E às vezes eu digo para você que não é uma coisa que sai da noite para o dia, né? Então, a gente mesmo, no trabalho, depois de um certo tempo, é difícil você achar, né? Algumas melhorias e tudo mais. Então, tem que pensar um pouco fora da caixa. O que eu sugiro para você quando você fala do seu departamento, eu vou dar uma sugestão que parece boba, mas é genial, que não sei se você já tentou fazer isso, que conversa com seus clientes internos sobre o seu departamento. Escuta um pouquinho deles, né? Entende a correlação do seu departamento dentro da empresa, né? O que esperam de você? O que você poderia fazer melhor? Às vezes, uma rodada de conversa entre as áreas, você sai com muita ideia bacana daquilo que você não faz e poderia fazer. E trazendo conhecimentos novos para dentro de casa, né? Do que você está vendo fora, ajuda. Eu vou te dar um exemplo, né?
quando eu cheguei na Coty, uma das coisas que a gente tinha que remodelar era o processo de SNOP, né, que é o Sales and Operation Planning. E tinha já um modus operandi que funcionava, então o pessoal, não, só tem que acertar um pouquinho. O que eu fiz? Sentei com todo mundo que se interligava com esse processo, de um jeito ou de outro, desde o cara de vendas, o vendedor do campo, o cara da fábrica e tal. Aquela primeira rodada de conversa me trouxe tanto insight daquilo que a gente achava que fazia bem feito e não faz, né? Daquilo que a gente podia fazer e não estava fazendo, que foi um primeiro bom caminho para mudar, né? Então, eu acho que você podia exercitar um pouco disso também para tentar trazer essas inovações dentro da tua área. Eu queria complementar, achei que o que o Paulo falou é fantástico, ou seja, primeira coisa, né, gente, ouvir, né? Vamos exercitar a empatia, né? Ouvir o que pode ser feito, ouvir seus pares, ouvir seus clientes, ouvir os colegas. E acho que em seguida, né, complementando o que o Paulo falou aí, eu acho que a gente tem que falar o seguinte, agora você, para começar, sabe o que você faz? Primeiro, senta, chama seus colegas, porque é importante, gente, a inovação e a mudança está sempre num momento colaborativo, né? A gente sabe que 2, 3, 4 cabeças fazem melhor do que uma só, né? O que a gente faz? Senta e fala o seguinte, numa metodologia meio orientada aí a design thinking, por exemplo, pensa o seguinte, qual que é o meu problema? Quais são as principais dores que eu tenho que resolver? Quais são os gaps? O que está faltando eu fazer? Existem também tendências dentro da minha área de atuação que eu também tenho que trabalhar, né? Então, você primeiro vai lá, faz uma fase que a gente chama de empatia, ouve, né? O que o Paulo falou, vamos ouvir o que a gente precisa de fazer, né? Vamos escutar. Depois a gente senta, baseado nesses feedbacks que você coletou, você faz o quê? Quais são as minhas principais dores? Quais são os meus principais problemas? O que está faltando eu fazer? Então, você vai listar, vocês vão organizar isso de uma forma, né? Lógico que a metodologia tem alguns passos, e você vai depois priorizar o que é mais importante. E você começa a atuar naquilo, né? É lógico que se você fizer uma lista de 100 coisas e quiser fazer as 100 coisas, você não vai conseguir. Então, você vai priorizar e vai começar a tratar aquelas coisas. Se você começar a resolver problemas, se você começar a trazer questões para poder cobrir gaps, você já está inovando. Então, a inovação é nesse dia a dia também, né? Não é só também fazer uma coisa completamente disruptiva, não é que você está resolvendo problemas, você está trazendo, sim, novas oportunidades para coisas que você não faz, isso é inovação. Então, acho que o passo seguinte, ao ouvir, é começar a atuar e definir um plano de ação no que você entende que é mais prioritário, de acordo com o valor que isso vai ter para a empresa, para a companhia, para a diretoria, né? O que exatamente você está trabalhando. Olha só, Samantha, você já tem umas diretrizes e uns nortes, hein? Mas igual a gente falou, só de você estar estudando e buscando conhecimento já é o início, né? Importantíssimo. Olha só, ainda sobre essa questão dos centros de inovação, chegaram uma perguntinha aqui para a gente. Se existem programas internos de inovação nas empresas de vocês, e aí eu vou completar com uma perguntinha, essa quem mandou foi o João. E aí eu vou completar que a Cláudia ela já pergunta para a Fernanda se existe um programa brasileiro de inovação que a FCA aplicou em outros países, tá? Então, primeiro, se tem esses centros de inovação, algum programa de ideias na empresa, e se a FCA fez alguma coisa em outros países. Fernanda? Hoje, dentro da FCA, a gente tem, como se diz, pessoas e áreas lidando com inovação nas mais diversas diretorias, tá? Porque é o seguinte, antes da gente estar mais nesse mundo hoje digital, a gente já, por ser uma empresa de manufatura, né, de tecnologia, no sentido de aplicar os nossos produtos, sempre tivemos áreas de inovação no sentido de fazer aquela inovação interna, né? A inovação, ela às vezes vai em instituições, vai em universidades, as pessoas estudam e vão trazendo melhorias para o dia a dia. Então, isso é um processo que sempre existiu, né? Isso é uma coisa que dentro do mundo de tecnologia, manufatura, é muito comum, essa questão da inovação com alguns parceiros externos. O que a gente tem se desenvolvido ultimamente é a questão do que a gente chama de Open Innovation, né? É aumentar a nossa possibilidade também de relacionamento com startups, né? Ou seja, criar desafios
no qual a gente chama startups para poder trabalhar nesses desafios. É uma questão que a gente já começou a trabalhar já tem um tempo, né, que é o Open Innovation. E a gente está liderando agora, olha para vocês verem, um projeto interno que a gente está, inclusive, começando essa semana, que a gente chama também de Challenge, que é o quê? A gente está estimulando também as pessoas, os nossos colaboradores, a criarem startups internas para resolver os nossos problemas. Então, olha como é que a gente trabalha em tantas frentes. A gente já tinha aquela inovação ao modo antigo, muito técnica, trabalhando com instituições de ensino e as pessoas se formando para trazer inovações tecnológicas dentro dos nossos produtos. A gente já evoluiu para um modelo já novo, né, que a gente chama de Open Innovation, que é trazer startups, né, não só às vezes parceiros de mercado mais constituídos, mas startups para poder trazer ideias também para alguns desafios. E a gente agora também já está trabalhando das pessoas, que a gente chama de intraempreendedorismo, trabalhar com ideias para poder melhorar também várias questões do dia a dia, inclusive também coisas relacionadas a novos negócios. Quanto à questão da gente trazer ideias, inovação para fora, existem muitas soluções que são dadas no Brasil que com certeza são aplicadas lá fora, né? A gente, quando cria algum produto, algum tipo de serviço, ou então alguns sistemas, alguma forma de se fazer algum tipo de processo, a empresa conversa e aplica em outras regiões. É lógico que isso não acontece tão facilmente quando você faz dentro da região que a gente está aqui hoje, né? Assim, às vezes a gente tem empecilhos, às vezes que o processo numa outra região funciona um pouco diferente, às vezes um sistema é um pouco diferente, mas isso já acontece. Não de forma... acontece em cada área, né? A gente não tem um controle grande de como é que isso está acontecendo, mas se você for área por área, você sabe que a gente sempre tem esse tipo de contribuição. Esse movimento, para vocês terem uma base que a gente está falando agora, que chama Challenge, que é a gente chama de Digital Challenge, que é interno nosso, para poder estimular o intraempreendedorismo, porque a empresa é muito grande. Vocês terem uma base, assim, eu estou felicíssima, gente, o time de TI, né, foi a liderança do André, meu diretor, comigo suportando aí esse processo e meu time todo trabalhando. A gente está muito feliz que a gente está levando este conceito e este jeito de fazer lá para os Estados Unidos. Então, a gente agora também está fazendo um challenge de brasileiros com americanos. Então, assim, isso sim acontece e é muito bom também essa diversidade cultural, tá? Então, assim, se você quiser mais informações, eu estou à disposição, a gente pode conversar mais a respeito, mas estamos fazendo e dando certo. Isso aqui é importante. Paulo? Vamos lá. Então, lá no nosso caso, a gente tem um mix, né, das duas coisas. A gente tem uma área de inovação que aí sim é voltada para a questão do lançamento de produtos, né? Porque não tem jeito, uma empresa de cosmético está sempre inovando, relançando, procurando, mudando o portfólio. Então, a gente tem uma área que trabalha toda essa cadeia de inovação, que vai desde o consumidor até fabricação, fornecedor, por aí vai. E aí é descentralizado, como a Fernanda falou, a questão da inovação dos processos, né? E é uma coisa bacana porque, por exemplo, a gente acabou de reescrever, né, todos os eixos estratégicos da companhia, e a questão de inovação aparece como um dos eixos estratégicos que desce para cada um das áreas, né? Então, a gente, vamos dizer assim, estamos migrando para esse modelo, como a Fernanda falou, onde não precisa ter um líder de inovação, né? A gente tem TI que nos suporta muito nas discussões, mas cada área, cada líder de área vai trazendo as discussões e a gente vai nos combinando nos grupos, né? Então, por exemplo, a gente teve uma mudança grande agora para falar de BI. Legal. Então, quem usa são os grandes usuários de BI? Então, é finanças, supply chain e vendas. Legal, então senta junto, né? Processos de e-commerce. Então, o pessoal de e-commerce tem uma cabeça muito mais aberta para essas coisas. Então, a diretora de e-commerce sempre traz um monte de novidade para a gente. Então, a gente vai montando esse conceito dos grupos, né? Para desenvolver cada frente. Então, a gente está discutindo agora uma metodologia mais agile. Então, quem é o grupo que está tocando isso? É o cara de vendas, eu e a pessoa de e-commerce. Então, a gente vai conectando. Então, hoje a área de inovação é uma área estruturada para o lançamento de produtos, então, com processo, com os gates de apresentação, com todos os níveis de aprovação de cada projeto. E aí o restante ele é descentralizado, mas TI ajuda a gente a capitanear e organizar isso melhor. Até pelo todo o histórico que a Fernanda falou, né, que TI sempre conseguiu gerenciar melhor esse tipo de projeto. Mas hoje está descentralizado. Então, a criatividade
rola solto por todas as áreas e a gente traz as necessidades para dentro. Obrigado, Paulo. Olha só, tem uma pergunta bem interessante, são duas, eu vou juntar em uma, tá? É do Jerry, da Coopercarga, um dos gerentes da Coopercarga, que ele pergunta para a gente assim: à medida que a diversidade exige a customização desses produtos e serviços, como implantam em suas empresas sem afetar no custo de produção, né? Ou a criação, uma vez que a competição tem grande diferencial nesse custo final. E aí ele complementa falando o seguinte, dessa questão da customização, né? Que é, se customizar muito, não se corre o risco de perder a identidade da marca no mercado, nesse nicho de mercado. Bom, é uma pergunta... Quer começar, Fernanda? Não, eu na verdade, assim, né, é muito complexa a pergunta, porque, na verdade, quando a nossa empresa, eu trabalho numa empresa que produz carro, gente, né? Então, assim, é lógico que a gente tem várias, vocês pegam aí na nossa linha aí FCA, nós temos aqui no Brasil, né, Jeep e Fiat, a gente tem várias opções de customização dos nossos modelos de carros, etc, né? Então, assim... não dá para customizar realmente tanto, né? Senão isso realmente inviabiliza a produção. Na história da FCA, até da Fiat, né? Que a gente era Fiat até a gente juntar com a Fiat, com a Chrysler, ter a Fiat Chrysler, e agora no ano que vem a gente já está fazendo um merge com a PSA, né? Então a gente já está num processo também agora de mais um merge com empresas. A gente fez uma questão até de customizar menos. A Fiat, no passado, gente, ela customizava tanto, ela tinha tantas opções, né? Que uma das decisões que foram tomadas em algum momento aí foi customizar menos, né? Justamente para essa questão de custo e também de qualidade, porque quando você customiza demais, é muito difícil de gerenciar, às vezes, também questões de qualidade. Agora, quando a gente já vai para a questão de entregar, aí eu já estou falando mais no aspecto de TI, né? Quando a gente já vai numa questão de entregar aplicativos para o cliente, entendeu? Que as questões de entregar, por exemplo, um app para ele interagir às vezes, com uma concessionária, ou interagir com a própria fábrica, fazer uma reclamação, ou reclamar de uma garantia, ou fazer um recall, qualquer coisa. Aí a gente já consegue fazer um universo de customizações sem tanto impacto. Então, assim, eu acho que é muito diferente quando você fala, né, no escopo de manufatura, né, essa questão já pega muito. Agora, quando no escopo de uma empresa, né, vamos pensar que a gente fosse só uma empresa de serviços de TI, de um software, né, baseado em software, você já consegue customizar, porque é desenvolvimento intelectual ali dentro, você consegue melhorar sempre, você está sempre melhorando e buscando a melhor experiência para o seu cliente. Quanto mais você vai fazer isso, quanto mais você busca essa experiência, né, esse user experience, o seu customer experience, mais você melhora, né, mais você consegue entregar mais valor. Então, assim, tem essas duas vertentes muito diferenciadas, né? Então, eu acho que de um lado tem o dificultador que você falou, que é a questão de produção, custo, mas eu acho que quando a entrega é de tecnológica, aí já fica mais tranquilo. É lógico que gera um certo custo, nada é de graça, mas já é uma coisa que a gente busca a cada dia, né? Então, entende o valor disso, né? Não sei se eu fui clara aí, mas porque realmente é um contexto bem complexo, né, gente? Foi super, eu acho que você foi super claro. Eu vou começar com a última frase da Fernanda: nada é de graça, né? Então, o que eu acho é que o conceito da customização, é que, claro que isso aumenta custo, né? Então, nós que trabalhamos com operação, você sabe disso, né? Então, cada vez que eu vou lançando produtos com giro menor, né, com venda menor, onde meu lote de produção é menor, né, que eu tenho alguma especificidade e tudo mais, isso agrega custo. A discussão, e é o que eu sempre tento aterrissar, e eu brinco, né, que supply chain, tudo pode, né? Pode tudo. Posso lançar um produto só e mandar de avião para Manaus? Pode, né? Mas custa tanto. Alguém vai pagar? Não, não vai pagar. Então, não pode, né? Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é na viabilidade dos negócios, né? Por isso que eu vejo, às vezes, muita empresa pequena abre, monta um negócio e tal, e o cara não monta essa conta resultado, e depois a coisa não anda.
Então, o nosso papel é pegar essas ideias disruptivas, essas customizações e aterrissar de verdade num custeio para as pessoas saberem o que custa. Então, às vezes, o que acontece com a gente é, a gente leva muita ideia, né, de projeto, de produto e tudo mais, que acaba morrendo na primeira fase financeira de aprovação, mas a gente nunca descarta, você guarda lá, porque, às vezes, mais para frente pode aparecer alguma solução que viabilize isso. Agora, que aumenta o custo, aumenta, né? Você precisa entender exatamente aonde você quer chegar, qual o modelo que tem. Então, eu já vi, por exemplo, empresas grandes, né, que acabam migrando para lotes muito pequenos de produção de itens se bananam, porque estão preparados com linhas de produção super potentes. Então, você tem que parar e pensar, às vezes é o seguinte, ó, quer saber? Eu vou produzir isso num cara parceiro, e aí eu não vou produzir na minha fábrica, onde eu tenho uma linha que está preparada para cuspir, sei lá, quantas mil unidades por minuto. Então, precisa estudar essa brincadeira e adaptar. Então, eu vou pegar a fase da Fernanda. Dá para fazer tudo, mas nada é de graça, né? Se o cliente final estiver disposto a pagar essa customização, ótimo, né? Se parar de pé, se você custear corretamente. Se não, né, no fim, o mundo dos negócios, a gente tem que entregar a continha no fim do dia. Se a gente não conseguir entregar, aí não tem jeito, né? Muito bom. Gente, chegaram muitas perguntas, mas a gente não vai conseguir fazer todas devido ao tempo. Vou fazer um combinado com vocês o seguinte, essas perguntas eu vou mandar aqui para os nossos palestrantes e a gente responde por e-mail, pode ser? O restante das perguntas. Perfeito? Aí a gente disponibiliza essas perguntas todas. Gostaria de agradecê-los muito, imensamente, por esse bate-papo riquíssimo. Vou convidar nosso presidente Osni para voltar aqui, que ele vai dar umas palavrinhas para a gente. É com você, Osni. Poxa vida, quanto aprendizado, quanto, né, muito grato a gente fica aqui a você, Fernanda, né, pela contribuição fantástica, né? Eu até queria fazer um parênteses aqui e gostei da tua fala quando a Fiat contribui para startups internas e tal. Nós fomentamos uma que veio para resolver uma das dores nossas, né? Desenvolver uma nova plataforma para gerir digitalmente todo o nosso processo. E foi de uma iniciativa interna, então incentivamos a Cargon, né, identificamos uma para dar realmente um papel bem grandioso no nosso caso, e é uma questão interna, foi legal, assim, né, então gostei da fala. Também ao Paulo, poxa, muito interessante, é um mercado que a gente atua também bastante, riquíssimo a contribuição, e vi aqui também, porque a gente olha para vocês, para as duas instituições, empresas, enfim, e olha, nossa, ali os caras fazem mesmo, tem, e a gente vê que nós também temos dúvidas, nós também temos problemas, nós achamos, meu Deus, estamos atrasados, o que vamos fazer? Vamos... enfim, e essa é a luta, e nos pareceu que, enfim, se a gente está agoniado, está querendo, está buscando, está querendo ouvir vocês, esse é o processo, poxa, foi legal ouvir vocês e saber também que vocês também têm angústias, né, e precisa votar. E o processo de liderança, que é o tema principal, né? Quer dizer, qual é a nossa visão, nossos líderes que estão nos ouvindo até pessoas externas que estão ouvindo. Bem, a gente precisa liderar essas coisas e a contribuição de vocês aqui foi fantástica. A gente queria agradecer muito, realmente, a contribuição de vocês. Muito obrigado, mesmo em nome da Copercar. Que isso, eu aproveito aqui, queria agradecer também, foi muito bacana, né? Felipe, Paulo, nossa, todo mundo super simpático, que conversa gostosa, né? Foi muito legal e um prazer aí, uma honra, e a gente tem que continuar aí esse bate-bola, esse relacionamento, né? Porque essa conversa sempre agrega, né? A gente está sempre aprendendo, conhecendo mais experiências e mais pessoas, né? Então, assim, muito obrigada, tá? Muito obrigada em meu nome e da FCA por essa oportunidade, tá, gente? Foi um prazer. Bom, eu
fala a mesma coisa, né? Eu, na verdade, particularmente, eu trabalho com logística supply chain há quase 30 anos, né? Difícil falar da minha carreira sem falar da Copercarga, né? Então, desde anos? Como assim, gente? Ué. Então, desde o começo, né? Não conta a idade para nós, ninguém vai acreditar. Mas desde o começo, né? Em todas as empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve conexão com a Copercarga. Então, para mim é um super prazer, um mega orgulho estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí com essa reflexão para o time da Copercarga. Muito obrigado, Osni. Obrigado, Felipe. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Essa foi a nossa live da Semana da Inovação, realizada pelo Grupo Copercarga, que tem como um de seus valores a inovação. Acreditamos fortemente que uma das formas de praticar esse valor é levar conteúdo, compartilhando informação com vocês, com os nossos clientes, a comunidade, com os nossos colaboradores, tá? Confira a programação completa da Semana da Inovação, não perca nenhum conteúdo e venha ser inquieto conosco. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, através dos perfis Copercarga Logística e Copercarga Oficial. Comigo nesse papo estiveram Fernanda Bandeira, da Fiat, e o Paulo Leônidas, da Coty, que deixaram o nosso papo muito mais rico e interativo. Lembro que internamente, para os nossos colaboradores Copercarga, está rolando quiz no Yammer, com brindes incríveis para você participar dessa Semana da Inovação. Bom, eu encerro essa live com o meu mantra: foco, criatividade e inovação. Até a próxima.